Eu convido os amados irmãos para se colocarem em pé, por gentileza. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos. O primeiro está, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Hoje nós vamos falar sobre a cura emocional e das frustrações. A cura emocional e das frustrações. Também quero saudar os nossos irmãos que estão nos assistindo através do YouTube, através do Facebook, em todo o Brasil e fora dele. E também os irmãos que vão assistir depois essa ministração. Que Deus possa falar fortemente em seu coração. Amém? Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Capítulo 19. Eu vou ler a versão corrigida fiel. Então, se os irmãos quiserem acompanhar e quiser colocar no telão também, já está aqui, né? Amém. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. E o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Repitam comigo essa última parte do versículo, por favor. Pois não sou melhor do que os meus pais. Parafraseando ainda este texto, eu quero ler com os irmãos Salmos de número 147, verso 3. Salmos de número 147, verso 3. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Curva a tua cabeça, por favor. Pai, nós já adoramos a Ti, Senhor, com louvores, com as nossas ofertas. E este culto é para Ti. E agora vamos ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra. Eu sou o canal de bênção nesta noite, mas apenas o canal, quem fala é o Senhor. O Teu Espírito tem liberdade para falar aqui, Senhor. Fale conosco, o Senhor sabe a necessidade de cada um, tanto daqueles que estão presentes, tanto daqueles que estão nos assistindo, ó Pai. Cure as feridas, trate com os nossos corações, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, amém e amém. Tome seu assento por bondade. A pastora Simone, esposa do pastor Maurício, carinhosamente nos ajudou a colocar esse arranjo aqui na frente. Eu fico feliz, irmãos, quando eu vou pregar, porque os irmãos não conseguem mais ver as minhas pernas tremendo. Então eu louvo a Deus pela vida da pastora Simone. Eu fico muito feliz. Deus abençoe, pastor. Cura emocional e das frustrações. Nós lemos
um verso no Salmo de número 147. E 4 versículos de uma história bastante conhecida. E eu quero deixar essa história, este versículo para o final, porque é importante que a gente conheça e tenha ciência do que nós estamos falando, o que são e aonde estão as nossas emoções e aonde as nossas frustrações são afetadas. Eu não vou dar uma aula de psicologia, não é a intenção, mas é importante que a gente entenda pelo menos o conceito, a ideia do que nós estamos falando. E eu quero me basear e primeiro falar sobre traumas e o que é traumas. E eu quero me basear em 2 teóricos, 2 doutores que eles têm um conhecimento muito vasto do assunto. Um deles é o Dr. Paul Coach. Ele é psiquiatra, médico psiquiatra. E ele fala que o trauma é tudo que causa dor emocional ou física e que deixa marca. E à medida que a vida avança, este trauma, essa doença emocional, ela vai se aprofundando. Perceba esta fala, essa ideia, essa teoria do Dr. Paul. Ela não aparece. Primeiro ela se aprofunda. Ela não fica evidente. Primeiro ela vai criando, se encontrando dentro do seu corpo, construindo raízes. O segundo é o famosíssimo Sigmund Freud, que enquanto médico, ele tratou de traumas. Ele tratou de histerias. E essa foi a sua base teórica para a construção da psicanálise. E ele é conhecido e reconhecido como o pai da psicanálise. E ele usa um conceito muito rápido, simples, que talvez esse conceito nos faça entender de fato o que é um trauma. Como médico, ele fala que o trauma, de forma resumida, é algo que se quebra. É parte do corpo que se quebra. É parte do corpo que se rompe, uma fratura. É exatamente isso que Freud entende e defende sobre trauma. Imagina você que passou por uma quebra, um rompimento, uma fratura em uma das partes do seu corpo e você não cuidou. Não sei se alguém aqui, é possível que sim, alguém que me assista, tenha passado por um processo desse. Uma perna quebrada, um braço quebrado. Qual é o processo? Como que se deu essa cura? Como que se deu essa reforma, essa reconstrução no seu membro? Você foi ao médico. Lá foi tirado um raio-x. E esse raio-x trouxe o resultado de um rompimento. Esse rompimento, ele precisou ser colado. Ele precisou ser tratado. Então ele precisou ser engessado. Imagine você, o seu braço foi quebrado e você engessou o seu braço. E aquele processo de mobilização da parte do membro do seu corpo estava sendo cicatrizado. Mas não era de forma exterior, era de forma interior. Freud ainda defende que o trauma, ele é um evento real ou um evento fantasioso, mas que traz angústia. É algo que de fato eu consigo constatar, aconteceu. Ou é algo que eu criei, é algo que eu imaginei, é algo que eu achei que estava acontecendo. Por exemplo, alguém me magoou, mas de fato essa pessoa não quis me magoar, mas o que ela falou me magoou. Então, nas minhas fantasias, essa pessoa não gosta de mim. Essa pessoa fez de propósito. O que está acontecendo para quê?
eu seja prejudicado, mas a verdade outra pessoa não sabe. Então isso é algo fantasioso, é algo que está dentro de mim. Então Freud, ele defende isso, e como impacto psíquico, ele diz que o trauma rompe a capacidade do indivíduo de lidar com a situação. O fato de eu sofrer este trauma, essa quebra, esse rompimento, trouxe interiormente rompimentos emocionais. E esses rompimentos emocionais me tirou a capacidade intelectual, cognitiva, psíquica, de eu ter uma capacidade de lidar com aquela situação. E além de eu não conseguir lidar com a situação, eu também não consigo lidar com o indivíduo que me magoou. E isso pode acontecer numa cadeia familiar, de pai para com seus filhos, dos filhos para com seus pais. Isso pode acontecer entre a esposa e o esposo. Isso pode acontecer entre dois irmãos. Isso pode acontecer na igreja. Isso pode acontecer na família. Paul Conte, ele escreve um livro, dentre os livros que ele escreveu, é um livro muito curto. É um livreto, na verdade. Trauma, a epidemia invisível. E ele fala sobre esse trauma, fazendo uma comparação com a Covid-19. E ele diz que a Covid-19, até antes de ser uma pandemia, e a gente ter ciência que era uma pandemia, a gente ouvia a palavra chamada vírus. Então a gente imaginava que o vírus era o quê? O vírus era uma gripe. Era uma gripe simples. A gente não tinha ciência disso. Então ele faz uma comparação do trauma com o vírus da Covid-19. E ele fala que esse vírus, ele afetou de uma maneira tão drástica a vida do ser humano, que em alguns casos levou à morte. Em alguns casos trouxe sequelas. Ele faz uma comparação do trauma com a Covid-19, dizendo que até hoje tem pessoas que ainda sentem o vírus no seu corpo, através da falta de respiração, através de um luto, através de uma perda. E ele convive com este fato, com esse vírus até hoje. Dr. Paul, ele fala que os traumas são exatamente relacionados aos vírus. Algumas pessoas morrem de rancor, de raiva, não suporta ver o outro, atravessa a rua, não vai no mesmo ambiente que a outra pessoa está. E você pergunta se está tudo bem, e a pessoa fala, sim, está tudo bem. Mas ela não consegue conviver, porque aquele trauma, houve uma ruptura, trouxe mágoas. E não são mágoas triviais, não são mágoas de algo rotineiro, como alguém que comeu o último biscoito do pacote. Não, não é isso. Ele fala que esse trauma são traumas tão profundos, tão emocionais, que reflete no seu físico e no seu cotidiano. Esse impacto é tão grande que a gente não consegue ter uma dimensão do que está acontecendo. As emoções, os conflitos emocionais são tão profundos que a gente não consegue mais distinguir aquilo que é real e aquilo que é fantasioso. E ele resume no seu livro: perdemos a razão, porque o trauma afeta tudo. Afeta a família, afeta a amizade, afeta a igreja, afeta casamento. Eu me lembro que quando iniciou as notícias sobre o Covid, a Covid, melhor dizendo,
2019, as igrejas começaram a se fechar, os cultos passaram a ser online, e eu pregava dizendo: depois da pandemia, nós vamos ter uma igreja melhor. Quando a pandemia acabar, nós vamos ter um povo mais crente, mais vivo. Eu pregava e eu dizia que após a pandemia, nós iríamos ter uma igreja mais pujante, uma igreja mais ativa. A pandemia deixou traumas espirituais. As nossas igrejas não são mais as mesmas. Os nossos cultos não são mais os mesmos. Porque o vírus, ao invés de trazer alegria para muitas pessoas, trouxe esfriamento espiritual. E Paul define dizendo que o trauma, ele afeta todas as áreas. No período da Covid, que ele faz uma associação ao trauma, usamos máscaras na época. Hoje é comum você passar na rua e ver alguém de máscara. É comum. E alguém fala: eu estou doente, eu estou gripado. E antes disso? Antes da Covid-19, era comum? Não era comum as máscaras. As nossas emoções também não podem se tornar algo comum. Eu também não posso tratar as nossas questões emocionais, os nossos traumas também como algo comum. E no seio da igreja está se tornando comum. Porque ao mesmo tempo que ele faz associação às máscaras, nós também estamos usando as nossas máscaras. E é interessante que quando alguém estava de máscara, nós sabíamos que precisávamos manter um certo distanciamento físico. Nós sabíamos que aquela pessoa provavelmente estava evitando ou estava infectada. Houve um impacto. E esse impacto, desse trauma que ele associa ao Covid-19, trouxe um índice enorme de ansiedade, de depressão. Esse resultado pós-traumático fez com que pessoas desenvolvessem algumas doenças que são doenças do século, que não conseguem lidar, não conseguem tratar. O fato que eu não quero falar sobre a Covid-19, é apenas uma associação do que Paul está dizendo. Isso muito reflete nos traumas de hoje. Os traumas emocionais estão falando de mágoas. Nós estamos falando de distanciamento. Nós estamos falando da falta de perdão. Nós estamos falando de pessoas que evitam ir a lugares porque outras pessoas estão. Nós estamos falando de desculpas. E eu acho interessante que ele fala da máscara, porque em Roma, as máscaras teatrais, elas eram chamados de persona, que eram os personagens. Eles trocavam as suas máscaras. Quando ele ia fazer um personagem alegre, ele usava a máscara do personagem alegre. Quando ele ia fazer um personagem triste, ele colocava a máscara do personagem triste. Nesta manhã tem cura para a tua vida. Você não precisa usar máscara na presença do Senhor. Você não precisa mostrar que está bem quando não está bem. Você não precisa mudar de lugar, porque Deus é um Deus que cura as nossas feridas. Como identificar essas frustrações, essas doenças emocionais? Bom, primeiro, eu preciso entender como se inicia, ou qual o início. Eu quero pedir agora para o meu irmão colocar o slide, por favor, para os irmãos compreenderem um pouco a respeito disso. Nós temos um ciclo de vida. E esse ciclo de vida, ele tem fases. E essas fases que nós passamos
se inicia desde o nascimento e vai estruturando a nossa vida no decorrer do nosso cotidiano, da nossa vivência, do processo. É assim que funciona. E quando nós pulamos uma fase, lá na frente, essa fase vai ser impactada na nossa vida de alguma maneira. Então, é rápido isso aqui, mas para você entender, eu acho que não apareceu a idade, né? Acho que aqui não vai aparecer. Pega meu celular para mim, por favor, Vitória. Eu acho que os irmãos que estão nos assistindo estão vendo a idade. Nosso primeiro estágio de vida é o estágio físico. E ele vai de 0 até 7 anos, 8 anos em média. Entendam que durante 10 anos de vida se constrói uma pessoa, se constrói uma cidade, se constrói uma família, se constrói um ser humano. É em 10 anos, é essa faixa etária. Então vamos imaginar que o nosso ciclo de vida são formado em 4 ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo físico. A criança ela nasce e até os seus 7, 8 anos de idade ela se desenvolve, ela cresce. Os membros crescem. Ela se fortalece. Então, estágio físico. De 8 anos até 14 anos de idade, ela desenvolve o seu emocional. Se você tem filho de 11, de 12 anos, de 13 anos, ou se você voltar um pouquinho ao seu tempo, você vai lembrar. O Joãozinho da escola era tão bonitinho. Eu não durmo, porque ele é lindo. Ele olhou para mim. Ele me cumprimentou na fila. A Maria Joaquina, aquela lá que todo mundo conhece, lá do seriado, ela é perfeita. Olha a faixa etária de idade. É nessa fase que o nosso emocional começa a aparecer. Então veja, eu tenho uma fase física. Quando eu tenho problemas físicos nessa área, no decorrer da minha vida, isso vai trazendo para a minha vida o que eu chamo de trauma, quebra, ruptura. O mesmo se aplica ao emocional. Há muitas pessoas que não conseguem ter uma vida emocionalmente bem resolvida porque teve problemas na segunda fase da sua vida. A terceira fase é a fase intelectual, que vai dos 15 aos 21 anos. É a fase que você se desenvolve intelectualmente. Você termina o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio, você vai para a faculdade, você começa a se projetar para a vida. Então você está ali se preparando para isso. E a última fase, observe bem, é a fase espiritual. A fase espiritual, ela vai dos 22 anos aos 28 anos de idade. É a fase que você fala, eu quero servir ao Senhor. Eu quero assumir o ministério. Eu quero fazer alguma coisa. E isso se aplica em todas as áreas espirituais da vida. Mas pais, meus senhores, esse ciclo de vida, ele vai dando voltas. E quando eu chego nos meus 28 anos de idade, eu já tenho que estar preparado fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. Mas eu percebo que aos 28 anos de idade, eu estou um pouquinho acima do meu peso. O que eu vou fazer? Eu vou cuidar do meu corpo agora. Eu vou para a academia. Eu vou fazer alguma coisa porque eu não estou bem. Eu estou percebendo que eu não estou bem. É nessa fase. Quando eu chego na idade de 36 aos 41 anos de idade, o meu emocional volta de novo. Você começa a viver a crise da meia-idade. Você lembra que você não fez o curso que você queria fazer. Você começa a amar mais agora os netos. Você começa a olhar e falar, eu quero neto. Eu quero algo que eu não tive. Eu quero trabalhar isso na minha vida. Olha o ciclo voltando de novo. De 42 anos
até os meus 48 anos, eu começo a pensar em escrever um livro. Porque agora eu sou intelectual agora. Agora essa fase é minha, eu quero. Ou eu começo a pensar em algo que eu não fiz. E aí eu começo a ir atrás dos meus prejuízos. E por último, que essa fase volta de novo, que é a fase espiritual, que vai de novo dos 49 aos 55 anos de idade, você se sente mais maduro, mais firme. Pregar para um jovem de 22 anos, na sua fase espiritual, eu teria que fazer diferente essa mensagem. Eu teria que fazer assim: levanta a mão, Deus é contigo, vamos lá, vamos. Senão eu estou frio. Mas se eu pregar para alguém nessa idade, que são vocês, quem está me assistindo agora, deixa eu ver se esse menino tem base. Deixa eu ver de onde está vindo essa mensagem. Eu quero comer comida. Não vem com qualquer coisa para cá não. A sua fase intelectual é outra. Em resumo, a minha vida começa quando eu nasço. No meu nascimento, melhor dizendo. E ela vai sendo construída ao longo da minha vida. E esse ciclo ele vai mudando, ele vai se fortalecendo. E eu começo a olhar filhos, eu começo a olhar esposa, eu começo a olhar os familiares, e eu começo a perceber que algumas coisas eu construí, outras coisas eu deixei de construir. E isso mexe com o meu emocional. Essa cura emocional, ela vem com o meu reparo. É basicamente o que o apóstolo Paulo falou: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só a primeira parte do versículo, porque não é ceia, é a parte do exame. Eu começo a examinar, eu começo a pensar. Só que aí eu entro num outro problema, porque quando eu percebo isso, eu começo também a ter que lidar com as minhas frustrações. Eu não consegui resolver tal problema. Eu estou afetado nesta área espiritual. Eu poderia estar mais longe. Eu poderia ter estudado mais. Esse meu problema que eu não tratei está refletindo no meu filho agora. Está refletindo na minha filha. Está refletindo no meu casamento. Então, como eu identifico isso? Bom, eu identifico isso e é algo desafiador. Diga para alguém que está do seu lado: é desafiador eu conviver com as minhas frustrações. É desafiador. É desafiador. Eu deitar no travesseiro e eu lembrar que eu deixei de fazer coisas é desafiador. Mas esse desafio aqui, ele se manifesta de maneira sutil. São quando as máscaras vão caindo. Eu olho no espelho e eu não consigo usar a máscara do trabalho. Eu não consigo usar a máscara da rua. Eu não consigo usar a máscara da rede social. É quando eu olho no espelho, essa máscara começa a cair. E de forma sutil, ela começa a aparecer nas minhas emoções. Através de alegria ou através de tristeza. Ou por muitas vezes através de raiva. Eu começo a demonstrar. Isso começa a aparecer. Isso fica eficaz. Os sinais comuns da frustração inclui sentir-se facilmente irritado ou impaciente. São em pequenas atitudes, pequenos detalhes, eu começo a demonstrar irritabilidade. Eu começo a demonstrar a sobrecarga. Eu começo a perceber que todo o meu esforço não foi suficiente. Eu começo a perceber as perdas nas minhas motivações e nos meus entusiasmos diários.
eu perco o prazer de fazer coisas importantes. E este é um sinal da frustração. Há 10 anos atrás eu fazia, hoje eu não faço mais. Há 20 anos atrás eu tinha vontade de estar na frente, hoje eu não quero mais. Há 1 ano atrás eu estava cheio de vigor, eu queria assumir, mas hoje eu não quero mais. Isso é um sinal de frustração, desânimo. É um sinal da frustração. Eu começo a não querer mais enfrentar os meus sentimentos. Alguém olha para mim e fala, você está nervoso. E eu digo, eu? Não. Você gritou comigo, eu? Eu não. Lá dentro eu reconheço. Mas de forma externa, eu não reconheço mais. E além destes sinais, para nós entrarmos no texto que nós lemos, eu começo a me sentir preocupado de forma excessiva. E eu mostro de forma clara que eu estou tenso em tudo. E por fim, eu me sinto totalmente inquieto. O sofá não está bom, a cama não está bom, o trabalho não está bom, a igreja não está bom, nada que eu faço está bom. Isso é um acúmulo, resumidamente, nessa primeira meia hora, de forma técnica, que algumas coisas não estão legal dentro de mim. O ciclo, eu pulei alguma fase. E isso está se refletindo, agora apareceu. Isso está se refletindo de alguma maneira. Como eu não tratei lá dentro do meu ciclo, isso veio desencadeando outros problemas no decorrer da minha vida. E eu começo a perceber que algumas coisas estão erradas. Porém, eu preciso começar a tomar cuidado. Porque uma das áreas que o inimigo mais procura trabalhar é na área familiar. E isso reflete na minha vida espiritual. E um exemplo disso, entrando no texto agora, nós encontramos Elias. Meu Deus. Elias, ele é um dos, se não for o maior vulto do Velho Testamento, do campo profético, das escolas proféticas. Levantar discípulos. Pastor, é Moisés, eu sei. Eu estou dizendo que entre alguns vultos eu considero esse um dos. Eu sei. Esse Elias aqui, e a história conhecida me faz ganhar tempo, ele fala algo que a gente quase não percebe. Versículo 4, a última parte do versículo. Não sou melhor do que meus pais. Até esse momento aqui, o que a gente sabia de Elias? Elias, o tisbita, falou que não ia chover, não choveu, foi sustentado no ribeiro, foi sustentado pela viúva. O que mais que a gente sabe dele? Aí ele deixa essa parte aqui, essa fala. Não sou melhor do que os meus pais. Ele estava se comparando a quem? Quem são os pais de Elias? O que ele estava dizendo com isso? O que ele estava trazendo na vida dele? Ele aparece do nada e ninguém sabe a sua origem, ninguém sabe muita coisa dele. Aí ele declara, eu não sou. Ele estava fazendo uma comparação. Ele estava mostrando uma frustração. Ele estava mostrando uma doença emocional. Ele estava dizendo que naquele exato momento ele chegou à conclusão que ele não vai conseguir resolver todos os problemas. Não vai. Ele começa a mostrar aqui que neste exato momento da sua vida, ele não tinha mais o que fazer.
Ele já estava cansado. Já tinha sido um grande homem de Deus em tudo que ele tinha feito. Porém, naquele momento, ele não era melhor. E quem declara isso é ele. A pergunta que eu faço é: qual era a expectativa de Elias? Será que às vezes a gente não declara isso também? Eu não sou melhor do que o antigo pastor. Eu não sou o melhor pai. Eu não sou a melhor mãe. Eu não sou a melhor esposa. Eu não sou o melhor esposo. Eu estou me comparando a quem? Eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa. Você é único. A sua casa é única. Você pode até ter exemplos para que você possa olhar e querer seguir, mas Deus te fez único. Deus te fez única. Talvez você não seja igual fulano ou beltrano, mas o que você tem, ninguém tem. O que Deus te deu, Deus não deu para mais ninguém. Ninguém. Qual era a expectativa que ele tinha? De ser igual ao pai? Qual a expectativa? Eu não vou pregar, porque eu não vou pregar igual fulano de tal. Ei, Deus te deu um dom que é seu, e o meu é meu, e o do outro é do outro. Eu não vou cantar, porque eu não canto igual fulano. Você está mostrando algumas frustrações. Você está fazendo comparações. E Deus quer te usar do jeito que você é. Talvez o seu pai falhou em alguma coisa, mas você não vai falhar, ou você vai aprender alguma coisa nesta manhã. Deus te fez para ser pai dos seus filhos, do jeito que você é. Ponto. A minha família não é perfeita. Tem mais alguém aqui que pensa igual eu? A minha família também não é perfeita. Não, tem mais alguém aqui? A minha família não é perfeita. Tem mais alguém aqui? Mas eu luto para ela ser perfeita no Senhor Jesus. Não no modelo cristão, no modelo humano, não no modelo da sociedade. Eu luto para que minha família seja perfeita no Senhor. Eu não vou cantar porque eu não canto igual o Cláudio, eu não canto mesmo. E por mais que eu tente, eu não vou conseguir. Mas de vez em quando sai um digno de glória legal. Ele não queria ser, aliás, ele queria ser igual ao pai dele. Está claro isso aqui? Os irmãos compreendem isso também, sim ou não? Está claro? Há uma compreensão teológica aqui? Há um cumprimento, há um entendimento baseado nisso? Ele estava fazendo uma comparação. Então a primeira lição desta manhã: pare de se comparar. Diga para 3 pessoas aqui: pare de se comparar. Pare, por favor, pare. Deus derramou sobre a tua vida uma unção diferenciada, uma unção especial. Deus derramou sobre a tua casa uma graça diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Você não é igual. Você é diferente. Você é alguém do Senhor Jesus. Então ser curado disso. Ser curado. Aí eu fico triste. Olha as frustrações. Eu estou triste porque eu sou diferente. Glória a Deus, eu sou diferente. Saia daqui alegre em nome do Senhor Jesus. Começa a fazer comparações. Lembra do filho pródigo? Ele foi embora e o outro filho ficou. Quando ele voltou, o filho que ficou faz comparação. Você nunca me deu um cabrito. O pai vai na porta e fala para ele: entra na festa. Ele está dizendo: não vou entrar na festa porque o Senhor nunca me deu um cabrito. Não vou entrar na festa porque o Senhor nunca fez isso. Ei, entre na festa nesta manhã. Alabaia, entre na festa nesta manhã. Seja curado. Deixa as suas frustrações, as suas emoções no altar. Seja restaurado. Comecei a pregar agora para os de 22 anos agora. Eu começo certo, eu garanto. Eu sempre começo certo, mas no final não dá.
versículo 12 diz: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo adiado é a árvore da vida. Eu perco a esperança, eu perco a graça, eu perco a motivação, aí eu adio, o coração fica triste, o coração não se fortalece, aí eu começo a me sentir o pior ser humano da face da terra, porque eu tirei as minhas conclusões. Lembra de Freud? É real ou é fantasia? Eu comecei a fantasiar. Deus não me ama, Deus não me usa desse jeito, a igreja não está do jeito que eu quero. Ei, a igreja não é tua, a igreja é do Senhor. Seja curado nesta manhã, é dele. Eu já assumi igreja com 3 meses, eu tinha que comprar cadeira. Eu já assumi igreja que em 1 ano eu tinha que fazer galeria. Aqui está sendo diferente, porque cada lugar Deus tem um jeito, cada tempo Deus tem uma maneira de te ensinar, de te cuidar, de tratar contigo. Você entende isso, queridos? Entende isso? Então houve o tempo que Elias profetizou e não choveu. Imagina Elias saindo falando lá dentro. Estou falando das emoções, tá? Sou homem de Deus mesmo. Sou cara. Aí Elias agora ele vai para o ribeiro. E lá no ribeiro Deus faz o quê? Treina os corvos. Eu acho interessante isso. Eu não sei como foi esse treinamento. Eu já tentei canalizar isso na minha mente várias vezes. O máximo que eu consegui foi Deus colocando vários corvos, um do lado do outro, e falando assim: ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Na minha cabeça, estou fantasiando. Talvez ele falou assim: é desse jeito que você vai fazer. Elias, é esse aqui, ó, é meu filho, vai lá dar comida para ele, porque ele é meu. Não sei se foi assim. Mas uma vez ele falou com um grande peixe, o grande peixe engoliu Jonas e ele também ouviu. Então Deus sabe treinar animais também. Deus sabe treinar seres humanos para o jeito que Ele quer. Deus sabe. Deus sabe. Chega a comida, Elias fala: eu sou o homem de Deus mesmo. Chega na casa da viúva e ele lança uma palavra profética: faz primeiro para mim. Ela acredita. Ele come da comida do bolo que ela fez. E Deus deu graça. Sou homem de Deus mesmo. Daqui a pouco veio o aviso: você vai morrer, viu? Eu te pego. Aí a Bíblia fala que agora ele começa a revelar aquilo que está dentro dele. Ei, escute uma coisa: você não vai revelar a vida toda o que está dentro de você, mas eu te garanto, Deus te conhece a vida toda. Deus te conhece desde a tua formação, do teu nascimento. Aliás, a Bíblia nos dá registro quando Deus diz para Jeremias: eu te conheço desde o ventre. Deus conhece a gente antes dos nossos ossos serem formados. Ele conhece a gente, mas a gente não se conhece. Bom, vamos seguir. Algumas coisas ele precisa sofrer por decisões dele mesmo. Olha o que diz o versículo 3. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Alguém mandou ele deixar o servo lá? Depois ele reclama: eu estou sozinho. Às vezes nós estamos deixando pessoas no meio do caminho. Nós estamos tomando decisões. Nós estamos canalizando problemas para a gente. Ele fala: eu estou sozinho, mas ele deixou. A Bíblia fala que ele mandou, que Deus mandou deixar. Deus falou: deixa. Ele decidiu deixar. Ele deixou lá. Tem muitas coisas que a gente não pode fazer por impulso. Às vezes nós estamos tomando decisões por impulso. E essas decisões que nós estamos tomando por impulso está causando em nós frustrações, traumas, quebras, rupturas. E lá na frente eu vou sentir ausência, falta. Ele chega ao ponto
pedir a morte para Deus. Sabe por que ele pediu a morte para Deus? Porque ele se sentiu sozinho. Ei, cuidado com o isolamento. Vou repetir. Cuidado com o isolamento. Você não é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. O isolamento revela coisas que a gente não conhece em nós. O isolamento faz com que a gente fale coisas que a gente não quer falar. O isolamento faz com que a gente revele coisas no nosso coração que a gente não pode demonstrar. Eu quero morrer. Me mata, Deus, não quero mais viver. Ele caminhou 40 dias e 40 noites com o alimento que Deus deu a ele. E mesmo assim ele pede a morte. Quando ele chega ao Monte Horebe, o monte de Deus, ele decide entrar na caverna. Deus também não mandou ele entrar na caverna. Às vezes nós estamos lidando com coisas que nós decidimos, nós construímos. Está aqui, ó. Nós decidimos. Não foi essa esposa que o Senhor me deu, mas eu escolhi. Está lá. Não foi a esposa que eu escolhi, mas eu escolhi. Está lá. Eu trabalho numa empresa, mas eu ganho muito pouco. O gerente ganha mais, mas eu também não cuidei da minha área intelectual da minha vida. Eu não cuidei. A vida foi passando, eu fui levando a vida, e isso foi causando em mim traumas, emoções, problemas. E por fim, ele entra na caverna. E Deus vai até lá. Faz uma pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? E Deus está perguntando para alguém aqui nesta manhã: por que você está na caverna? Sai daí agora. Aí não é o teu lugar. Sai. Escute. E ele não saiu. E Deus foi lá de novo e falou: o que fazes aqui? Tem cavernas que a gente entra, que a gente não quer sair. A gente quer ficar lá. Mas Deus está tirando você da caverna nesta manhã. Ele sai da caverna. E quando ele sai da caverna, ele sai porque ele começou a ver coisas que ele não via antes. Terremoto, vento, tempestade. Se fosse lá no começo, quem sabe ele falava: Deus está nesse negócio. Mas ele foi amadurecendo. As doenças, os traumas, os problemas também foi amadurecendo. Você não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Você é outro. Você não é o mesmo pastor de 5 anos atrás. Você não é a mesma líder de 1 ano atrás. Você é diferente hoje. Você tem sensibilidade à voz de Deus agora. E vem um vento suave, uma voz branda. Vem um movimento muito calmo. E ele falou: agora é Deus. A cura não veio de forma imediata. A cura foi um processo. A cura foi algo que foi tratando a vida dele. Eu preciso terminar. Fique de pé, por favor. A cura física. Em uma semana, a cura física acontece. Em uma semana. Você está com uma infecção, você vai ao médico e ele te passa um antibiótico. Para você tomar por quantos dias? 7 dias. E você está bom. A cura emocional, ela demora. É um processo. Salmos de número 147, verso 3 que nós lemos, diz: sara os quebrantados de coração. Como que essa cura acontece? Essa palavra sara aqui, como que é isso aqui? Tem algum médico, alguma enfermeira aqui vai entender. Primeiros socorros.
Alguém se machuca, você vai ao médico, você começa a usar a gaze, você começa a usar soro, você começa a limpar aquela ferida. O que o salmista está dizendo aqui é isso aqui, ó. Senhor, cura essa ferida aqui, ó. Aí o salmista diz, sara o quebrantado de coração, os quebrantados de coração, sara. E a parte B do versículo, e lhe ata as suas feridas. Eu gostei da versão NVI que diz, só Ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Só Ele. Você está em um pronto-socorro espiritual. E talvez você ainda está sangrando, emocionalmente falando. E o médico dos médicos, não por formação, mas por excelência, está pegando a gaze agora, está pegando o soro, está pegando a água buricada, aquela cura, aquela limpeza, sabe? E está indo lá dentro da tua ferida agora e está falando, eu te saro, eu te curo, eu vou sarar você hoje. Vai lá na alma e vai sarando você hoje. Aí o salmista diz, sara os quebrantados. Ele está falando de um trauma, de uma ruptura, de algo que se quebrou. Deus está curando corações quebrados esta manhã. Estou falando com pessoas aqui que foram ridicularizados quando eram jovens. O pai dizia, você é burro, você não é inteligente igual o seu irmão. Isso feriu você. Estou pregando para pessoas que estão aqui, estão me assistindo, que a sua memória foi afetada. Você não se sente capaz por conta do seu passado. Uma certa feita, uma mãe me falou, pastor, ore por mim, porque minha mãe disse que quando eu fosse mãe, eu não ia saber ser mãe. E quando eu orei por aquela menina, uma mãe, ela chorava, ela se jogava no chão, e eu falava, Deus, ensina ela a ser mãe. Eu estava ferida por palavras. Estou pregando para pessoas aqui, foi abusado sexualmente, ninguém sabe, mas foram. Não consegue ser feliz porque tem traumas. Jesus tem cura para você nessa manhã. Marcas, feridas, não importa qual. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira citando, mas eu quero convidar você agora, que deseja ser curado, coisas que só você e Deus sabe, e você não pode falar para ninguém. E aí eu deixo esse versículo ao seu coração. Ele sara os quebrantados de coração. Talvez a área que Deus agir é a área familiar. Saia do seu lugar, que Deus quer curar você. Talvez seja no ministério. Saia, que Deus quer curar você. Talvez seja a área profissional. Saia do seu lugar, que eu quero orar por você. Saia, por favor, e vem aqui, que eu quero orar. São memórias que só Deus sabe. Pastor, eu preciso ser curado ministerialmente. Eu fui ferido ministerialmente. Preciso ser curado. Preciso desenvolver um ministério curado. Ninguém consegue curar se não estiver curado. Ninguém. Então, se você quiser ser curado, é a hora. Fica à vontade. Vem com teu fogo.
comigo, mais uma pastora, liderança. Pastora Elaine, vem aqui também. Coloque a mão. Ministra. Deixa Deus curar nesta manhã. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Todo choro. Meu complexo inferior. Toda dor. Senhor, estamos numa batalha agora. Uma batalha espiritual. Eu repreendo agora, Deus. Ore comigo, igreja. Ore. Famílias estão sendo restauradas. Ministérios estão sendo restaurados. Pessoas estão sendo restauradas. Membros estão sendo reconstruídos. Senhor, eu oro agora, Pai, por todos que estão neste momento nos assistindo nos seus lares, no carro, Senhor. Cure, Senhor, a palavra que foi proferida. Cura, Deus. Cura, meu Pai, essa família que não tem mais, Senhor, diálogo. Cura essa casa, meu Deus. Cura esse ministério. Restaura esse ministério. Cura essa mulher, Senhor, que tem dores na alma. Este trauma, este rompimento, essa ruptura. Restaure agora, meu Deus. Em nome de Jesus. Usa-me agora pra cumprir teu querer. Usa-me agora pra falar, pra pregar. Usa-me agora pra cumprir teu querer. Toda mágoa, todo medo, todo trauma, cura, Senhor, cura, Senhor, todo choro. Meu complexo inferior, toda dor. Pega na mão desse irmão que está aí do seu lado agora. Cura, Senhor. Ore com ele agora. Cura, Senhor. Ore agora por ele. Ore comigo. Senhor, a tua igreja, Pai, está recebendo, Senhor, nesta manhã um bálsamo. Assim como o Senhor fez, Senhor, com Ezequias, que tinha pasta de figo para curar. Assim como Timóteo, Senhor, recebeu, Senhor, uma cura por um direcionamento de Paulo. Eu também oro pela tua igreja agora, Senhor. Cura as feridas da alma. Cura ministério. Cure famílias. Cure filhos que não estão aqui, meu Deus. Ai, Andarabaia. Cura, meu Deus.
Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Fica aqui ainda. Eu estou finalizando. Estou finalizando. Glória a Deus. Mas eu quero falar algo e finalizar. Não existe nível de ruptura, de quebra, que o médico dos médicos não possa restaurar. Não existe ministérios quebrados que Deus não possa levantar. Não existe famílias destruídas que Deus não possa entrar com providência e restaurar. Não existe. Então você está voltando para sua casa hoje entendendo algo. O médico dos médicos cura a tua alma. Talvez um psiquiatra só ia te dar um medicamento. O psicólogo ia levar você para uma sessão de terapias. Jesus não te trouxe para isso. Jesus te trouxe para falar: eu vejo a sua dor. Jesus perguntou: por que choras? Ele vê a sua dor. Ele vai no íntimo. Jesus consegue ver os detalhes. Jesus consegue entrar em áreas que ninguém entra. Olha a pergunta de Jesus: por que choras? Ele está perguntando por que você está ferido, por que você está sofrendo. Se Ele perguntou, é porque Ele tem solução. Então receba da parte do Senhor a solução nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.